Graça e paz, pessoal. Meu nome é Raíssa, eu sou missionária da comunidade Herdeiros da Graça e no Partilhando Vida de hoje nós vamos meditar um pouquinho só um parágrafo, na verdade, do Tratado da Verdadeira Devoção de Nossa Senhora. Aqueles que não leram, eu recomendo muitíssimo que leia o tratado, porque é essencial para a nossa vida cristã de verdade. É escrito por um santo, São Luís, e eu recomendo muito mesmo. É o primeiro vídeo de Nossa Senhora do canal, mas a gente não vai falar muito sobre Nossa Senhora não, mas não se preocupe, a gente vai ter muitos outros vídeos falando sobre Nossa Senhora, pelo amor de Deus, tem nem como não ter, né? Então, no 6º capítulo do tratado, a gente vai encontrar o quê? O título é o seguinte, do 6º capítulo: Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Esaú e Jacó, os filhos de Rebeca com Isaac. Não sei se vocês já ouviram. Mas se vocês não ouviram, resumo geral, Isaac, o filho de Abraão, se casou com Rebeca. Existe a história de Isaac, obviamente, se casou com Rebeca e teve seus dois filhos, Esaú e Jacó, tá? E São Luís, no livro O Tratado, nesse 6º capítulo particularmente, ele usa a figura de Esaú e Jacó para simbolizar Jacó sendo os predestinados, sendo os santos, os eleitos de Nossa Senhora, para a perfeição, no caso para a santidade, para o caminho de santidade, e Esaú como os réprobos, que ele chama, que são os falsos devotos de Nossa Senhora, certo? Com isso em mente, vamos lá. Então, São Luís, ele traz uma perfeita comparação aqui da vida mesmo de Esaú como aqueles que não são devotos de Nossa Senhora, e a vida de Jacó como aqueles que amam Nossa Senhora. No caso, Nossa Senhora sendo a mãe dos dois, que é Rebeca, certo? Então, assim, eu queria ler. Esaú é o mais velho e Jacó é o mais novo, tá? Então, quais são as características de Esaú? Esaú era o mais velho, mais forte e robusto de corpo, habilidoso no manejo com arco e nas artes de caçar. Ele quase não parava em casa. Ele confiava muito em suas destrezas e na sua força. Só trabalhava fora ao ar livre. Ele não se incomodava em agradar sua mãe Rebeca. Ele era guloso e gostava muito de satisfazer o paladar. E ele era também como Caim. Estava como Caim, cheio de inveja do seu irmão Jacó. Certo? Essas são algumas características de Esaú. Então, no capítulo, aí vem a meditação. Isso é só para a gente entender a meditação que eu quero propor aqui a vocês. No parágrafo 187, a gente vai ter o seguinte: Esaú, que é a representação daqueles que não são devotos de Nossa Senhora, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para ir morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior. Daí São Luís continua esse parágrafo, mas a gente vai parar aí e prestar atenção realmente nesse início do parágrafo. Que Esaú, ele não se demorava em casa, ele não gostava de ficar em casa, ele gostava mais de estar fora, sair, estar fora e fazer coisas ao ar livre. Mas o que isso quer dizer no sentido mais espiritual e o que São Luís traz como reflexão para nós? Que há pessoas, há cristãos, até nós mesmos, até eu mesma, não gostamos muito de ficar em casa. O que significa essa casa? É o nosso próprio interior. É no interior que Deus habita, é no nosso interior, é no nosso coração, é no nosso espírito que Deus está. A casa do Senhor é o nosso interior. Então, a gente não tem por que buscar a Deus em fontes exteriores se Ele está no nosso próprio interior. Principalmente nesse período de quarentena, nesse tempo que a gente não pode ir para a missa, que a gente não pode receber os sacramentos. Deus, Ele não se escondeu. Deus, Ele não está oculto, Ele está no nosso interior. Então, a gente tem que fazer essa força para estar dentro de nós, para nos concentrarmos em nossa casa interior. Aí é nessa parte que eu pergunto para você, como é que está a sua casa interior? Eu escutei isso uma vez de um sacerdote, em uma homilia
da vida assim aleatória, que muitas vezes a gente nem presta atenção nas homilias. Mas ele disse isso em uma homilia, ele disse o seguinte: a nossa casa interior, a casa de Deus, o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, é a casa de Deus, ok? Entendemos isso, mas como é que está o nosso interior? Como é que está a nossa espiritualidade? O nosso interior é uma catedral? É uma basílica digna de Deus? Ou é uma capelinha esquecida e abandonada? É um castelo com grandes pedras valiosas? Ou é simplesmente uma cabana? Como é que está o nosso interior? E como é que nós fazemos para cuidar do nosso interior? Vida de oração, vida, amor de Deus, vida de oração. É assim que nós cuidamos da nossa casa. É assim que nós encontramos a Deus em nós mesmos, porque Ele está em nós. Ele sempre esteve. Então eu me lembro muito de Santo Agostinho nesse momento. Ele procurava Deus fora, mas eis que Deus estava dentro dele. E Deus brilhou e ele respirou. E ele só quis a Deus e ele ansiou por Deus. Ele sentiu o perfume de Deus. Então assim, não sejamos como Esaú, que passava pouco tempo em sua casa, que passava pouco tempo em seu interior. Mas sejamos verdadeiramente como Jacó, que ele amava ficar em casa. Se vocês continuarem a ler o capítulo 6 do tratado, vocês vão ver que Jacó ele amava ficar em casa porque ele tinha aí a companhia de Rebeca na figura de Nossa Senhora, trazido por São Luís no tratado, porque ele amava ficar na companhia de Rebeca, sua mãe. Ele amava o retiro, ele amava a espiritualidade e o seu interior. Então a pergunta que hoje eu trago para vocês, a meditação que hoje eu trago não só para vocês, mas para mim também, é essa pergunta: como é que está o nosso interior, como é que está a nossa casa? Será que um cômodo em uma área da nossa vida, em uma parte da nossa espiritualidade, digamos assim, está boa, está bonita, mas em outro cômodo não está? Está tudo desorganizado? Nosso Senhor sempre vai merecer o melhor da gente, nunca o pior. Ou mais ou menos, ou é o que dá para fazer. Não. A gente nunca pode se perguntar, a partir do momento que a gente começa a arrumar as coisas em nossa vida, a gente nunca pode se perguntar: para que eu estou fazendo isso? Para que isso? Não é necessário tudo isso. É necessário sim, sempre vai ser necessário. A gente sempre dá o nosso melhor, a gente sempre buscar a perfeição. Isso é a santidade, isso é a luta pela santidade. É a gente ver os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas paixões desordenadas e querer combater. Através da luta pelas virtudes, através da luta. Através das lutas pelas virtudes, através da oração pelos dons, através de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Então, nesse momento eu convido a você a entregar todas essas palavras e tudo que há no seu coração ao seu anjo da guarda, para que ele guarde e lembre você de rezar, e lembre você de zelar por sua vida de oração. E lembre a mim também. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe e nos ilumine. Amém. Obrigado pela sua paciência, por ter estado conosco até hoje, até agora, né? Mas vamos continuar. Fique com Deus, graça e paz.